Olá, sejam bem-vindos ao Catarses, um podcast sobre psicologia materialista e dialética. Hoje, nós vamos nos concentrar na introdução e no primeiro capítulo da obra A Mente de um Mnemonista. Vamos aproveitar também para conhecer um pouco do próprio Chereshevsky, da sua trajetória de vida e de seu primeiro contato com Lúria no Instituto de Psicologia em Moscou. Lembrando a todos que o Catarses é um projeto voluntário que só se mantém pelo apoio dos ouvintes e leitores. Você pode contribuir com o Catarses financeiramente através do Apoia-se ou pontualmente por Pix. Para aqueles que contribuem no financiamento coletivo a partir de R$ 5,00, os roteiros estarão disponíveis com as referências bibliográficas completas e indicações de leituras adicionais. E para aqueles que contribuem com R$ 15,00 ou mais, terão acesso antecipado aos episódios do podcast, além de várias outras recompensas. Eu agradeço imensamente a todos que possibilitam a manutenção e existência do Catarses e espero que gostem do episódio. Junto com a pequena Alice, atravessaremos a superfície lisa e fria do espelho e nos encontraremos num país das maravilhas, onde tudo é, ao mesmo tempo, familiar e reconhecível, ainda que tão estranho e incomum. Com essas palavras, inicia-se o livro A Mente do Mnemonista, escrita por Lúria no verão de 1965, no que suponho que tenha sido a sua dátia, a sua casa de campo. Segundo a própria apresentação, o livro é um breve relato de um contato profissional e pessoal que perdurou por quase 30 anos e que permitiu ao autor observar sistematicamente e explorar os principais padrões e mecanismos da memória, além de descrever os diversos traços de personalidade revelados por esse sujeito. E aqui se apresenta uma série de questões que dirigiram não só a escrita da obra, mas a própria pesquisa do autor ao longo das décadas. Nas palavras do próprio Lúria, abre aspas, que efeito exerce uma notável capacidade de memória sobre outros aspectos importantes da personalidade, sobre os hábitos do pensamento e da imaginação de um indivíduo, sobre o comportamento e o desenvolvimento da sua personalidade. Que mudanças ocorrem no mundo interno de uma pessoa, no seu relacionamento com os outros, no seu próprio estilo de vida, quando um elemento de sua constituição psíquica, sua memória, desenvolve-se num grau tão excepcional que começa a alterar todos os outros aspectos da sua atividade. Essas questões são o fio condutor da pesquisa de Lúria, que se manifesta de forma mais sintética no fim de sua apresentação. A obra é dedicada ao estudo de um ser humano, não de uma função psicológica abstrata. Não é tanto sobre como opera uma função psicológica específica, mas sobre como ela organiza e estrutura a atividade psíquica como um todo. Ou, de forma mais sintética, em que medida toda a estrutura da personalidade de um indivíduo pode depender do desenvolvimento de um desses traços da atividade psíquica. Pela sua formação como médico e por pertencer a uma família de médicos, é impossível para Lúria não se utilizar de comparações com o campo da medicina. Aqui entra em cena o chamado quadro geral da doença, ou síndrome. Na medicina, o bom profissional, segundo Lúria, seria aquele que estaria interessado não só no desenvolvimento da doença, mas quais os efeitos que o distúrbio exerce sobre outros processos, como que uma alteração local afeta toda a atividade do organismo. No seu estudo de Solomon Chereshevsky, a questão então seria não um estudo isolado da sua memória, mas uma análise sindrômica, o estudo de um traço incomumente desenvolvido que produz mudanças causalmente relacionadas a ele, na personalidade como um todo. Aqui, então, lidaremos com síndromes psicológicas. Não só isso, mas, como apontado no episódio anterior, esse tipo de estudo marcaria, para o autor, o início de uma psicologia concreta. Essa ideia não é apenas algo propagado por Lúria, mas defendido por uma série de autores soviéticos. Por exemplo, Boris Ananiev defendia o estudo biográfico e longitudinal dos sujeitos, e seu grupo se dedicou a isso no acompanhamento de indivíduos específicos durante décadas.
Também Sergei Rubinstein defende essa união entre o estudo funcional e o estudo da personalidade. Para ele, o exame completo dos processos psíquicos, da percepção, do pensamento, deve incluir também o aspecto pessoal e, particularmente, aquilo que afeta os motivos da atividade correspondente. E mais adiante, diz ele, é errônea a ideia de que a psicologia da personalidade e a psicologia dos processos psíquicos constituem duas esferas de estudo separadas uma da outra. Claro, o diferencial de Luria e de seus romances científicos é a realização efetiva deste princípio, enquanto em Rubinstein temos apenas o pressuposto científico e filosófico dessa unidade. Mas tratamos aqui do estudo de um indivíduo específico, uma personalidade que se diferencia em relação às outras obras de Luria, justamente por ser o estudo profundo, concreto, de um único sujeito, nada mais justo do que conhecer a figura em detalhes. Quem era Solomon V. Chereshevsky? Solomon Veniaminovich Chereshevsky nasceu em uma pequena cidade ao norte de Moscou. Seu pai era dono de uma livraria. Sua mãe, apesar de não ser escolarizada formalmente, era uma mulher culta e uma ávida leitora. Ele cresceu em uma família com muitos irmãos e irmãs, que, segundo Luria, eram sujeitos normais, com algumas habilidades e talentos em atividades específicas. Não havia qualquer registro de doença ou transtorno mental em sua família. Dela, o mais chamativo era a qualidade da memória do pai, embora nada fora do comum, assim como da mãe, que, segundo relatos, era capaz de citar longas passagens do Torá. Nada disso foge do habitual, e não seria difícil, por exemplo, encontrar pessoas que conseguissem citar de cabeça longas passagens da Bíblia de forma bastante casual. Logo cedo, percebeu-se que Solomon Chereshevsky tinha uma aptidão musical, sendo inscrito então em uma escola de música onde estudou principalmente o violino. Idealizava uma carreira como musicista profissional, mas devido a um quadro de enfermidade no ouvido, acabou tendo a audição prejudicada e o sonho profissional acabou se esfacelando. Pouco se sabe sobre a vida de Chereshevsky entre esse momento e o seu primeiro encontro com Luria em meados dos anos 20. Se podemos confiar nos registros que datam seu nascimento em 1886, Chereshevsky tinha próximo dos 40 anos quando conheceu Luria pela primeira vez. Não sabemos quando que a enfermidade encerrou sua trajetória como violinista, se ainda no período inicial da juventude ou já na vida adulta. Outros lugares registram sua data de nascimento como sendo em 1896, o que colocaria Chereshevsky como homem nos seus 30 anos quando conheceu Luria. Talvez seja um caso de confiabilidade do relato, ou das dificuldades de registro da época, mas mesmo entre os nossos principais personagens encontramos essas incongruências. Luria escreve em seu livro que conheceu Chereshevsky em meados dos anos 20 e Chereshevsky tinha pouco menos de 30 anos. Já o próprio Chereshevsky lembra as coisas de um modo diferente. Em seu diário, ele coloca que havia conhecido Luria em 13 de abril de 1929 e afirmava que tinha 37 anos. De qualquer forma, Chereshevsky reaparece em nossa história já adulto, empregado em um jornal local de Moscou como repórter. Todas as manhãs, o editor reunia sua equipe e distribuía as tarefas do dia. Quais lugares deveriam ser cobertos naquele dia, quais as informações que deveriam ser obtidas em cada local. A lista costumava ser bastante longa, o que é compreensível. Após a Revolução de Outubro, Moscou voltou a ser a capital da Rússia, por uma questão estratégica, estando mais no coração do território russo do que São Petersburgo. Estamos falando da capital da Rússia, que entre 1920 e 1926 havia dobrado o tamanho da sua população. Era uma cidade em ebulição e em expansão. A lista de tarefas, de responsáveis, etc., exigia naturalmente que fossem tomadas notas, algo que Chereshevsky nunca fazia.
Percebendo o fato curioso, o editor do jornal se preparava para repreender o desleixo e o descuido do seu funcionário. Porém, por solicitação do editor, Cherechevsky reproduziu palavra por palavra todas as tarefas e instruções ditas naquela manhã. E muito provavelmente poderia ter repetido de qualquer outro dia se assim fosse solicitado. A capacidade de memorização do repórter assombrou o editor do jornal, que, curioso, começou a questionar sobre a memória de Cherechevsky. A reação, naturalmente, foi de espanto. Cherechevsky não percebia nada de estranho. Não via como incomum sua capacidade de memorização e acreditava que todas as outras pessoas funcionavam da mesma forma. Para ele, a ideia de uma qualidade distinta de memória nunca lhe havia passado pela cabeça. Claro, estamos falando de alguém que cresceu em espaços de cultura e saber, mas também relativamente pequenos. Para conseguir avaliar nossas capacidades e qualidades, devemos sempre estabelecer comparações relativas a algo distinto de nós mesmos. Me soa estranho que Cherechevsky nunca tenha notado, em toda a sua vida, uma capacidade incomum de memorização, que em situações cotidianas, na escola, na família, nessa breve trajetória como musicista, não tenha se chocado com um caso de esquecimento cotidiano de algum colega ou parente. Ou talvez tenhamos diante de nós alguém que dedicou pouca atenção a si mesmo, que talvez não tivesse tanto interesse sobre sua própria pessoa, e justamente por isso nunca se confrontou com outros colegas para avaliar quem excedia em alguma atividade cognitiva. A possibilidade, neste momento da nossa investigação, não é absurda. Luria aponta no início do seu relato que Cherechevsky não tinha uma ideia clara dos seus planos de vida. Talvez não soubesse o que queria para si após o fim trágico da sua carreira musical e não tinha o hábito de realizar um processo de autorreflexão. Não obstante, seu editor, percebendo o traço distintivo do seu repórter, encaminhou-o ao laboratório do Instituto de Psicologia, onde na época trabalhava um jovem pesquisador, Alexander Romanovich Luria. Diante da afirmação de Cherechevsky, Luria passou a realizar uma série de experimentos para avaliar a capacidade mnemônica do repórter. Já entraremos em detalhes sobre esse ponto. Antes, no entanto, quero falar um pouco mais sobre a biografia do próprio Cherechevsky. Após esse primeiro dia de experimentos, Cherechevsky retornou ao jornal e contou ao editor sobre os testes realizados e sobre a revelação de que sua memória era praticamente ilimitada. Diante dessa revelação, o editor de Cherechevsky insistiu que abandonasse a carreira de jornalista e se dedicasse ao seu talento. Assim, Cherechevsky iniciou sua trajetória como mnemonista profissional. Contratou um treinador circense como agente e um malabarista circense para lhe ensinar como entreter as pessoas, e passou a fazer apresentações, tornando-se uma pequena celebridade. Na época, Cherechevsky era casado com Aida, uma pianista profissional, e tinha também um pequeno filho. Moravam em um pequeno quarto em um edifício de limpeza. Segundo o sobrinho de Cherechevsky, Mikhail Heimberg, algumas das primeiras apresentações foram bastante aquém do esperado, com o público pouco interessado na avaliação da sua memória, mas, de qualquer forma, realizando o pagamento para a apresentação. O contato com Luria e a descoberta da sua capacidade mnemônica foi um evento marcante que mudou o curso de sua vida. É ingênuo supor que o sujeito experimental, ao entrar em contato com o experimento, permanece inalterado. Na investigação da própria psique, do próprio funcionamento, descobrimos coisas sobre nós mesmos, modificamos a forma como nos enxergamos e, consequentemente, mudamos a forma como nos relacionamos com nós mesmos e com a realidade em nosso entorno. Me parece que, por breve que tenha sido esse primeiro contato com Luria, ele redirecionou a orientação e o desenvolvimento de Cherechevsky de forma profunda. As décadas seguintes de investigação e pesquisa entre os dois também não devem ser vistas como uma seção à parte da vida de Cherechevsky, como um espaço para o qual ele ia e depois retornava à sua vida cotidiana e às suas apresentações mnemônicas. Mas isso veremos em detalhes nos próximos episódios. Voltemos, no momento,
para aquele primeiro contato entre o mnemonista e o jovem pesquisador. Inicialmente, Luria forneceu a Chereshevsky, no experimento, séries de palavras, números e letras, de forma oral ou escrita. Um tipo de teste relativamente simples e clássico dos estudos sobre memória. Sem dificuldade, Chereshevsky reproduziu a série perfeitamente, sem qualquer erro na sequência. Diante disso, o pesquisador soviético passou a aumentar a quantidade de elementos em cada série, chegando a 30, 50 ou mesmo 70 palavras ou números, sem que isso apresentasse qualquer dificuldade para Chereshevsky. Não havia, aparentemente, qualquer exercício de decoração por repetição. Ocasionalmente, quando não tinha certeza se havia escutado uma palavra corretamente, Chereshevsky pedia que Luria repetisse. De olhos fechados, ou mirando um ponto fixo no laboratório, Chereshevsky ouvia toda a sequência de palavras, pedia um intervalo de tempo para repassar a lista em sua mente e em seguida reproduzia de forma contínua, sem pausas, toda a série que lhe foi apresentada. Mas a capacidade de Chereshevsky não parava por aí. Segundo Luria, o experimento indicava que ele conseguia reproduzir uma série em ordem inversa, do fim para o começo, com tanta facilidade quanto do começo para o fim, que conseguia me dizer prontamente que palavra vinha depois de outra numa série, ou reproduzir a palavra que precedia a outra por mim mencionada. Então fazia uma pausa, como se procurasse a palavra, mas logo depois era capaz de responder minhas perguntas e geralmente não cometia erros. Há algumas informações importantes nesse breve relato inicial de Luria, como a facilidade de localizar elementos isolados da série. Mas o que me chama mais a atenção, embora o autor não elabore mais sobre isso nesse ponto, é que Chereshevsky geralmente não cometia erros. Ou seja, sua memória não era perfeita, ou assim o parecia, embora não saibamos ao que se deve os erros que cometia. O fato que mais chocou Luria naquele momento foi o seguinte: aparentemente não havia limites discerníveis sobre sua capacidade. Ele, enquanto pesquisador da psicologia, era incapaz de realizar uma das tarefas mais simples da psicologia experimental da época: medir a capacidade da memória de seu sujeito. Outras sessões foram realizadas em dias, semanas ou mesmo anos posteriores, o que, segundo Luria, apenas aumentou a sua confusão. Para além da ausência de limites para a capacidade mnemônica, também não parecia haver uma durabilidade dos traços que ele retinha. Ou seja, as informações que Chereshevsky conseguia armazenar na sua memória permaneciam mesmo anos depois, com um grau de precisão relativamente alto. Mesmo anos depois, ele era capaz de relembrar as séries de palavras proferidas por Luria e de trazer mesmo outros elementos da situação, como na passagem seguinte. Durante essas sessões de teste, S ficava sentado com os olhos fechados, fazia uma pausa e depois comentava: Sim, essa foi uma série que você me deu uma vez quando estávamos em seu apartamento. Você estava sentado à mesa e eu na cadeira de balanço. Você estava vestindo um paletó cinza e me olhava assim. Posso ver você dizendo. E com isso, desfiava as séries exatamente como eu as propusera na referida sessão. A situação exigia uma mudança drástica do plano de investigação. A mensuração quantitativa da função psicológica não tinha sentido. Pior, havia se mostrado completamente infrutífera. Era claro que a capacidade de armazenamento e retenção de Chereshevsky excediam qualquer média estatística, o que levava à questão: como que essa capacidade funcionava? O que permitia que ela tivesse esse tipo específico de funcionamento, de atividade? Quais eram os mecanismos internos dessa memória? Como que ela era processada? Assim, o estudo de Luria deixou de ser um trabalho sobre a capacidade mnemônica de Chereshevsky
e este passou a realizar uma investigação qualitativa da memória, de descrever os aspectos psicológicos de sua estrutura, para então realizar um estudo aprofundado das peculiaridades que pareciam ser uma parte inerente da psicologia desse mnemonista excepcional. Lurie então se coloca duas tarefas: descrever os aspectos psicológicos e realizar um estudo aprofundado das peculiaridades da memória de Chernyshevsky. Mas para isso, precisamos antes entender o que é a memória. Quais são as suas operações? Como ela funciona? No próximo episódio, falaremos um pouco mais então sobre a memória enquanto uma função psicológica geral e especificamente sobre as particularidades da memória de Chernyshevsky. Obrigado a todos que ouviram esse episódio do Catarse Podcast. Lembrando que nossos episódios são quinzenais, então nos veremos em 2 semanas. O podcast e o Catarse como um todo é um projeto voluntário de tradução e divulgação da ciência marxista. Ele se sustenta pelo apoio de seus ouvintes e colaboradores. Você pode contribuir com a continuidade do projeto de 2 formas: pela divulgação, compartilhando com amigos e interessados, e financeiramente, através de doações por Pix ou através da contribuição mensal pelo Apoia-se a partir de R$5. Eu agradeço desde já a todos que ajudam a manter o Catarse, que participam na sua construção e que incentivam a sua continuidade. Um abraço a todos e uma ótima semana. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!